a gente tinha conversado, né, sobre a Sim. feminilidade, que ela é a contramão do feminismo. Sim. Em que pontos, principalmente? Ó, sempre que a gente vai aconselhar, né, principalmente as jovens, ou alguém que tá tendo o primeiro contato com a feminilidade, a gente fala assim, o que é feminilidade? Pega tudo que o feminismo diz e faz o contrário. Isso é feminilidade. Então, Real, real, literal. né? Assim, quase que literalmente, né? Porque a gente tem muito essa visão de que a feminilidade ela é atrelada à fraqueza. Né? Se tem uma coisa que a mulher não é fraca, né? O nosso corpo, ele pode parecer, e a Bíblia até nos trata como vaso mais fraco, sim, mas há uma força, a nossa força, ela não é como a do homem que é externa, ela é interna. Sim. Nós geramos uma vida, nós sofremos, né, o trabalho de parto. Então, se tem uma coisa que a mulher é forte, e a gente tem esse senso comum de tratar a feminilidade como fraqueza. Então, se eu sou uma mulher feminina, eu sou uma mulher omissa, eu sou uma mulher passiva, uma mulher submissa, né, a todos os critérios, no pior da palavra, né? Que o pessoal tem pavor, alergia, né? Essa palavra, submissão. E não sabe a proteção que tem Que ao redor. estar debaixo de uma mesma Exato. missão, né? Sendo que a feminilidade, ela tá além dos adornos, né? Como Pedro fala, não tá só nos colares, na roupa, na maquiagem. A feminilidade, ela tá muito atrelada ao sentir, né? Então, hoje, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo, a gente não se permite sentir, a gente não sai do piloto automático. Então, a gente vive desenfreado porque a gente não sente, a gente não pensa sobre aquilo que a gente sente. A gente não quer parar pra pensar. Não é uma quer sociedade que não quer. Então, a gente se enche de atividade, agendas lotadas, porque se parar, E se orgulha eu penso, disso. E se eu penso, eu sofro. Porque pensar é sofrimento. Pensar Porque eu penso nas sofrimento. consequências erradas, eu penso naquilo que eu deveria ter deixado de fazer, mas eu fiz. Aquilo que eu não deveria fazer. Então, a gente não quer pensar. E o feminino, ele é literalmente retornar à sua essência, né? A essência biológica e a essência divina. Sim. Então, é o servir, é o desenvolver virtudes. Então, o feminino, a gente tem uma... Eu anotei aqui uma frase que eu queria falar pra vocês. Não sei se vai estar aqui, mas... Sobre não o tá feminino. aqui. Mas é J.B. Patterson que disse, Aham. né? Que as mulheres estão tão preocupadas em se tornar como homens que elas se esqueceram que elas são singulares a ponto de terem sido criadas justamente para fazer o que os homens jamais conseguirão fazer. Então, a gente está perdendo a nossa essência nessa competitividade, né? Sim. Então, assim, o feminismo... Eu fiz algumas anotações aqui, mas o feminismo, ele literalmente ele quer dar para a mulher o poder dos homens, o privilégio da mulher e a responsabilidade de uma criança. De nenhuma das duas, né? Nossa. As mulheres não querem ser responsáveis. Sim. Elas querem uma vida livre sexualmente, né? Elas querem liberdade para ser, mas elas estão pegando, na verdade, o pior do que os piores homens fazem e não o que, de fato, homens nobres fazem, né? Sim. Elas Homens querem de caráter. de caráter. Então, assim, tem uma frase que diz assim, ser poderoso é como ser uma dama, né? Falando sobre empoderamento. Se você precisa dizer que então você nunca foi. Então, essa questão do empoderamento, na verdade, o empoderamento, ele é totalmente contrário à palavra de Deus, né? Eu trabalho fora, eu tenho 3 empresas, eu cuido da minha filha, eu faço, né, o after schooling. Então, assim, eu tento dar o meu melhor. Você faz o quê? After schooling, tipo o homeschooling, só que depois da escola. Você faz? Faço. Minha filha, ela já sabe... Ela tem 3 anos, ela sabe cobrir o número 3, o número 1. Ela sabe as vogais, os alfabetos. Ela sabe contar até 10 em inglês. E isso Então, se chama after schooling. isso, after schooling. É Que muito legal. maravilhoso. Todas as mães é uma deveriam fazer. modalidade que você... Pelo MEC? Tudo, Não. É você Isso você vai fazendo. Tem livros de apoio, tem muitas coisas legais. Tem muito conteúdo no YouTube de um pastor específico. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele faz. Mas eu, particularmente, né? Além do discipulado, que eu discipulo, faço. Não sei se você viu os stories da Clarinha contando. A história de Golias, que o coração dele era muito feio, cheio de pecado. E que só Jesus podia limpar. Então, além disso, tem realmente a questão do ensino, né? Então... Minha filha tem 3 anos, ela já pulou acho que 2 séries, não foi isso? Foi, né? De tanto que ela está avançada. Porque, na verdade, a gente quer ter filho santo, mas quer dar para César cuidar, não é? Então, a gente trabalha fora, né? Quer crescer, terceiriza. Mas a gente vai lá e terceiriza. E como é isso, ter 3 empresas e ainda fazer after schooling e ainda gravar vídeo, porque ela é influenciadora. Ainda tem essa parte, Deus, né, que às vezes eu assim, esqueço. É verdade. E ainda é esposa, ainda é mãe. Socorro, Deus. E tem que ser filha, tem que ser irmã, tem E que ser ainda tá amiga. sempre linda. E tem que ter vida com Porque Deus. pra estar linda dá tempo. Dá trabalho, né? trabalho. Oh, Hoje, que menina. roupa eu vou vestir? Se maquiar. Na tudo verdade, isso. aí a gente entra o quê já agora? Na organização do tempo? Vamos.
vamos pra Organização do organização. tempo. Primeira coisa que você tem que entender. Não tem como você organizar seu tempo se você não identificar a quem você é leal. Então, por exemplo, quando alguém chega pra mim e fala assim, meus filhos me atrapalham muito. Você fala isso porque você não tem 2 filhos. Quando eu não tinha filho, você fala isso porque você não tem filha. Aí, quando eu tive filho, você fala isso porque você não tem 2 filhos. Aí, quando eu tiver 2 filhos, você fala isso porque você não tem 3, né? A gente sempre fica atrás de uma desculpa, Sempre, verdade. sempre. Na verdade, é o espírito da autocomiseração, né? Aquela pena de si, Sim. sabe? Ai, poxa, eu sou uma pobre coitada. Poxa, eu não tenho culpa das minhas escolhas. Tem, 100% de responsabilidade sobre elas. Mas eu sempre falo para as mães que acham que os filhos, né, atrapalham. Gente, quem você era antes dos seus filhos? Porque, por exemplo, quando eu engravidei da Clara, eu fiquei assim, meu corpo, entendeu? Engordei Que pra transformação, caramba, né, uma que você viveu. loucura. E não foi culpa da Clara, sabe por quê? E todo mundo pergunta, gravidez. Não foi a gravidez, sabe por quê? Porque antes da Clara eu não era disciplinada na minha alimentação, não pisava na academia, sabe? Ia uma vez na semana, faltava 15 dias. Aham. E como que eu coloco a culpa no pós-parto? Se, na verdade, a culpa sempre foi a minha inconstância, minha falta de prioridade, falta de entendimento mesmo, de conhecimento, de entender como que se alimenta De virar bem. a chave certa. Exato. Eu estava diante da porta da mamãe fitness, mas eu não tinha a chave certa para abrir. E aí, quando eu comecei, né, me cercar na minha ambiência, para quem não conhece essa palavra, é o ambiente junto com a influência. O seu ambiente te influencia. A Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Então, quando eu comecei a andar numa ambiência que isso era normal, eu falei, poxa, eu consigo também. E eu sou defensora da bandeira de que a gente não dá conta de tudo, mas a gente dá conta de muito. Quando a gente se organiza, quando a gente estabelece as prioridades e principalmente quando a gente rompe com as lealdades, né? Eu sempre uso muito, como eu tô me formando agora em terapia sistêmica, né? E eu amo a sistêmica porque ela é muito parecida com a Bíblia, porque ela usa 3 leis para reger o ensino. A primeira lei é a lei do pertencimento. Deus trabalha muito isso, né? Ele faz com que a gente realmente O próprio se sinta. Jardim do Éden. Exato. É um lugar de pertencimento. A segunda lei é ordem e hierarquia. O Senhor faz tudo com ordem e decência, né? Então, primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. E você pode ver que o inimigo, ele atua em ambiente de desordem. Total, 100%. Se você pode ver centros de macumba, esses ambientes são ambientes geralmente que há uma desordem muito grande. Sim. Por exemplo, ambientes que, por exemplo, tem um peso espiritual. A pessoa não toma banho, todo a pessoa é desordenado. tudo desorganizado. Sim. E você vê que, às vezes, na miserabilidade, na sujeira, no não limpar a casa, o diabo ele vai atuando nessas coisas. Total. Tem vários testemunhos, né, sobre porque isso. Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Total. Deus, ele trabalha dentro de padrões, de coisa organizada. O diabo não, é coisa desorganizada, suja. Sim. Basta ver um despacho na rua, né? Que Exato, é muito horrível. né? Realmente, se a gente Sim. for olhar numa questão do belo, Sim. não é belo, né? É assustador. E quando a gente fala da questão da segunda lei, é ordem e hierarquia. E o Senhor faz tudo isso com hierarquia, né? A trindade é uma questão Sim. disso. Quando a gente trabalha a questão dos pais, né? Dentro da família, qual a hierarquia? Então, é o pai, é a mãe, os filhos acima do pai, acima do marido, né? Tem Deus, o próprio Deus, Jesus, que é o cabeça. Então, o Senhor trabalha muito assim. E a terceira é o equilíbrio de dar e receber. Né? A terceira lei sistêmica. E é verdade, né? Então, a gente sempre brinca, né, nas aulas que tem gente que dá tanto, que gera um enforcamento por endividamento do outro. E por isso o outro se afasta. Então, a gente tem que até, no transbordar, ter esse equilíbrio, né, entre as pessoas, né? De não dar demais para quem não está pronto para receber, né? Então, assim, me formando nisso tudo, a gente vendo, avaliando, a gente tem uma questão da lealdade familiar, né? O que, às vezes, as nossas crenças limitantes, a nossa síndrome da escassez, o nosso pouco merecimento, e, às vezes, até o formato do nosso corpo, né? O tipo de vida profissional que nós temos, está em lealdade aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. E se você for parar, depois que eu conversar, ensinar isso para vocês, vocês vão começar a observar, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma moça, eu tenho um grupo de mentoria de mulheres, e a gente pegou, assim, todas as que... Eram umas 5 que reclamavam que não conseguiam emagrecer. Já tinham feito de tudo, já tinham ido ao médico e tudo. E quando a gente foi, né, fazer o raio-x ali, o corpo... Eu falei, me manda uma foto. Quem que você acha que você é leal? Ai, não faço ideia. Eu falei assim, como é que é a vida da sua mãe? Ai, assim, assensado. Eu falei, você se ouviu?
Você tá contando a sua história. Aí a pessoa olha assim, me manda uma foto da sua mãe, mesmo formato de corpo. Aí você vai olhar assim, genética, né? Claro. Não, mas a gente vai aprendendo por associação de repetição também. Meu então, Deus, a gente vai sim. pegando os hábitos. A Bíblia né? tem situação de associação e repetição. Total. Cita uma aí. Por exemplo, Isaac, ele fez a mesma coisa que Abraão mentiu que a sua esposa era ela, Sara. E Isaac fez a mesma coisa com Rebeca, ele mentiu também. Então, a gente vê várias situações de repetição na Bíblia. Muito, muito. E a gente acaba ficando preso muito naquela maldição hereditária. Mas não, às vezes tem coisas que não é o diabo, né? Na verdade, são emaranhados que a gente mesmo se enfia. E por falta de... né, gente? Por falta de conhecimento que o povo perece. Perece, não tem Não jeito. adianta. Eu sempre falo, Jesus, ele é suficiente para te curar, para te salvar, te libertar e para fazer infinitamente mais. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Mas Jesus desce para te ensinar matemática, inglês. Tem coisas que você precisa Muito bom. ir à frente. E quando eu quero entrar já nessa questão do merecimento, porque isso, assim, o que eu mais recebia no começo, antes, quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, era heresia, futilidade, discurso vazio. Mas, na verdade... Você tem haters? Eu tenho. Ai, as de vez em quando aparecem. Mas as feministas me odeiam. Quando eu postei, tipo assim, a gente vai falar sobre feminidade e feminismo. Aí tava as minhas seguidoras, vamos começar a orar por você. A gente vai começar a orar por você. Falei, gente, ora mesmo, fica tranquila que... Já tô acostumada. Árvore de bons frutos não tem jeito. leva vai pedrada. vir pedrada. E se você não quer ser criticado, eu sempre digo, não faça nada. Não tem como. Se você ficar igual a múmia, até se você não fizer nada, você vai ser criticada. Não tem como você ser, assim, fora.